Então, o tema da live de hoje é leilões judiciais ou extrajudiciais. Qual é o melhor tipo de leilão? E eu quero começar escutando vocês. E aí, quem aí que está nessa live, que já teve experiência com leilão judicial ou extrajudicial, me fala. Gostou? Foi bacana? Prefere leilão extrajudicial ou prefere leilão judicial? Coloque aí no chat. Judicial ou extrajudicial. E aí, se possível, o porquê que vocês preferem ou um ou outro, que a gente vai abordar vários temas aqui, né? Dos leilões extrajudiciais, vários temas dos leilões judiciais. Vamos mostrar estratégias lucrativas, né? Estratégias para atuar em cada um deles e olhar. E aí, no final das contas, quem é que ganha esse game? Quem é que ganha esse duelo? Judicial ou extrajudicial? No frigir dos ovos, nós vamos sair aqui com um tipo de leilão que a gente fala, não, é o mais vantajoso, tá? Óbvio que nenhum dos dois são descartáveis, mas nós vamos sair aqui com um tipo de leilão que é mais vantajoso. Então coloquem aí no chat quem prefere judicial ou coloquem aí no chat quem prefere extrajudicial e por quê, né? Que aí a gente vai ficar sabendo aqui de vocês quais tipos, quais critérios, quais características que você gostam mais de um leilão extrajudicial ou de um leilão judicial, tá bom? Vamos ver aqui, tô vendo, tem pergunta, IPTU e condomínio a Caixa paga no extrajudicial, certo? No extrajudicial, quando se trata de venda direta, Edilson, quando não se trata de venda direta, né, que é leilão de terceira praça em diante, a Caixa depende do edital dela, sabe? Tem vezes que ela coloca que ela arca com dívida de IPTU e condomínio, tem vezes que ela coloca que ela não arca com dívida de condomínio. Doutora Elia Alves colocou, judicial precisa de mais dinheiro, o extra não. Boa característica, doutora Elia Alves. De fato, no judicial você tem que dar uma entrada de pelo menos 25% e você tem que parcelar em até 30 parcelas leilões comuns ou até 60 parcelas leilões da Fazenda Nacional. Mas convenhamos, 75% de um valor do imóvel parcelado em 30 vezes, às vezes as parcelas ficam um tanto quanto altas, apesar de ter a vantagem de não ter juros. Mas nos financiamentos, apesar de terem juros, você financia em 420 vezes. Nós recomendamos vocês ficarem pagando 420 parcelas? Não, 420 parcelas são 35 anos, tá? O investidor de leilões, ele compra para revender rápido, por isso que não tem importância de pagar um pouco de juros, tá? Você vai pagar juros ali 3 meses, 6 meses, 3 parcelas, 6 parcelas, os juros ali é pro rata dia que você fica com o leilão, então não tem problema, com o imóvel não tem problema, tá? Mas você tira pouco dinheiro do bolso nesse período, né? Tirar parcelas de 420 vezes de um imóvel aí de 100 mil reais, você vai tirar 420 reais do bolso 3 meses, 6 meses. Já do leilão judicial você vai ter que parcelar, né? Em 30 vezes vai ficar em uma parcela muito maior, tá bom? Vamos ver se mais gente colocou aqui. Doutora Elia Alves, o Gledfer colocou extrajudicial por ser menos complicado. Se você pegar tudo que envolve, né, todas as características dos dois leilões, judicial e extrajudicial, de fato, Gledfer, o leilão extrajudicial é menos complicado, gente. Tanto é que ele é a porta de entrada do mundo dos leilões. Todo mundo começa arrematando imóveis extrajudiciais. Claro, estou generalizando, né? Pode ser que apareça algum de vocês aqui e fale, não, eu comecei no judicial e sem problema nenhum. Mas o extrajudicial é mais palatável, o extrajudicial ele é mais simples de entender todo o procedimento, é mais sucinto de você aprender o tanto de conteúdo necessário para você fazer a sua primeira arrematação segura. Tá? Então, de fato, as pessoas tendem a gostar muito do extrajudicial para ser menos complicado. Agora, o judicial, talvez até por ele ser complicado, ele traz muitas oportunidades. A maioria das pessoas fala assim, torce o nariz.
Judicial? Não, judicial tô fora, complicado e tal, vou no extrajudicial. Aí ficam oportunidades também no judicial. Mas são visões, Gledfer, você tá certo nesse ponto de vista, de ser menos complicado. O Marcos Susbach colocou, judicial me parece mais tranquilo, tá vendo? Então tem pessoas com visões diferentes, e isso que é bacana no mundo dos leilões, que a gente agrega visões assim de pessoas de várias áreas, com várias experiências prévias. Pode ter pessoa aqui que vai chegar na live e vai falar assim, não, eu tenho sucesso das minhas 5, 10 arrematações, as mais lucrativas foram as judiciais, as extrajudiciais não gostei, tá? E diferente, pode aparecer aqueles que, não, extrajudicial é vida, coloco 5% no imóvel caixa de entrada e tô feliz, vou para o abraço. José Domingos colocando, depende muito, o mais importante é a lucratividade. Muito bom, José Domingos, é isso aí. Você sabendo que o importante de tudo, o objetivo final é lucrar, e sabendo os dois tipos de leilão, você pode atuar nas duas áreas. Marcelo Simões colocando, na licitação aberta, a Caixa também paga os débitos. Ele está afirmando, bacana. Licitação aberta é o terceiro leilão, tá? Que ele é feito através de um leiloeiro público, por mera liberalidade da Caixa, e ela começou a fazer através de licitação aberta, por quê? Para que os leiloeiros ajudem a averbar, a regularizar na matrícula a situação dos dois leilões negativos, de primeira e segunda praça, que é aí um ponto que tem que ser feito e, né, a burocracia ali da Caixa ter que fazer tudo isso, ela acaba delegando ali para os leiloeiros. Tânia dando bom dia, Cássio, e para vender os imóveis, seja judicial ou extrajudicial, quando parcelados? Para vender já não é a princípio nenhum problema, tá? Se o imóvel já é seu, registrado bonitinho, qualquer um dos dois, né? O imóvel não fica mal falado igual nos leilões de carro, de automóveis, em que o carro fica mal falado. Tanto o extrajudicial quanto o judicial você vende sem problemas. Só que você colocou aqui parcelado, tá? Aí vamos lá. Se o leilão extrajudicial tivesse sido adquirido com financiamento imobiliário, você adquiriu, arrematou com financiamento imobiliário, você não tem problema nenhum em revendê-lo também para uma pessoa que queira fazer um financiamento imobiliário, tá? Existe a figura do interveniente quitante, mesmo se não for o mesmo banco da pessoa interessada, se for outro banco, um banco quita com outro, morreu Bahia. E de fato, no caso dos leilões judiciais parcelados, por envolver a justiça, é mais complicado ali, tem uma hipoteca garantindo, mais complicado você colocar, não, juiz, está transferindo aqui a hipoteca para outra pessoa, então em geral você tem que pedir uma entrada, quitar e transferir para essa pessoa, tá bom? Pessoal, muito bacana a participação de você, né? César falando, complicado não, mas complexo, perfeito, tá? Tem um nível de complexidade, tá? César falando da vantagem dos 5% aqui dos leilões extrajudiciais. Então é isso, galera. É bola dividida, tá? Não tenhamos dúvida. Preferência por leilão judicial ou por extrajudicial é bola dividida. Talvez, né? Quem ganhe mais o jogo, quem tenha mais pontuação seja o extrajudicial. Por quê? Porque como o Gledson falou ali, ele é menos complicado, ou como o César falou, menos complexo, tá? Então as pessoas preferem, poxa, eu vou entrar aqui que eu consigo entender tudo direitinho. Vamos listar uma série de características de judiciais e de extrajudiciais, que aí a gente vai fazer aqui uma votação no final para a gente ver, para a gente chegar definitivo. E aí, qual que é o melhor? Eu não vou falar para vocês, não, que você vai ter mais lucratividade, que você vai escolher melhor, vai encontrar a melhor oportunidade, porque oportunidade vocês têm no leilão judicial, vocês têm no leilão extrajudicial, tá? Vocês podem lucrar muito em ambos, mas sim, nós podemos tirar do frigir dos ovos qual dos dois é o melhor tipo de leilão, tá bom? Então, vamos lá, características. Por que os leilões judiciais, como o César falou e como o Glefson falou, eles são mais complexos ou mais complicados? Gente, porque eles
leilões judiciais podem envolver a execução de dívidas de vários tipos de dívidas, de matizes de dívida, tá? Pode ser oriundo de dívida trabalhista, pode ser oriundo de execução fiscal, tá? Por conta de débitos tributários, pode ser uma execução de condomínio, pode ser uma dívida extrajudicial ou uma dívida comum civil, tá? Podem ser vários tipos de dívida, tá? O dono de um restaurante tinha um funcionário e não pagou ele corretamente. Ele entra com uma ação judicial, tá? Contra o dono do restaurante. Se ele não pagar aquilo em dinheiro, a justiça vai atrás dos bens dele. Primeiro procura algo, né, de valor mais compatível. Se for uma dívida menor, uma moto, um carro, não achou, vai atrás de um imóvel, beleza. Execução de dívida fiscal, tá? O governo, você tem ali débitos de imposto de renda, débitos de IPTU, débitos tributários, o governo vai atrás. Então, são várias origens, tá, de dívidas que podem dar ensejo a uma execução, tá, que não paga em dinheiro, tá? Existe uma ordem, primeiro você tenta ver se a pessoa tem dinheiro na conta, depois você tenta ver bens de menor valor até chegar num bem de maior valor igual ao imóvel, você chega no leilão, tá, do imóvel judicial, tá? E por que ser de várias origens pode tornar mais complexo? Porque aí você tem que entender, poxa, se for um leilão de dívida trabalhista, a ordem de preferência de credores, tá? Você tem ali uma legislação trabalhista específica que rege, né, os leilões trabalhistas, a CLT, né, Consolidação das Leis Trabalhistas, tá? Regem especificamente os leilões, qualquer trâmite legal que atinente a processo trabalhista são regidas pela CLT diretamente e subsidiariamente pelo CPC, que é o Código de Processo Civil. Então você tem que ir lá e ver as particularidades, tá? Por exemplo, leilão trabalhista, existe entendimento que você não precisa, que lança parcelado, ele disputa em pé de igualdade com lance à vista. Leilão trabalhista tem um prazo do edital diferente. E aí você tem que ter um pouco mais de expertise. Leilão da Fazenda Nacional também tem uma particularidade, tá? Leilões de execução penal, gente, tá? Você tem que ter ali pelo menos avaliação de 80% do imóvel, tá? Você tem critérios específicos. Quem é smartano tem tudo isso mastigado nas aulas gravadas, no manual Smart. Você vai lá, tópico específico, leilão de execução da Fazenda Nacional, tópico específico de leilão criminal, tópico específico de leilão trabalhista. Tem tudo isso mastigado, mas de fato, até você partir, né, do zero na sua caminhada e chegar no nível de saber as características de todos os tipos de leilão de direitos, por exemplo, são bem complexos e tal, é uma caminhada mais complexa, tá, do que nos leilões extrajudiciais. Leilão extrajudicial, gente, tá, como o próprio nome diz, não envolve um processo judicial, não envolve a justiça. 90% dos leilões extrajudiciais, 95% que a gente participa, são que tipo de leilões extrajudiciais? Que dentro deles também tem tipos diferentes de leilões extrajudiciais. São de imóveis retomados por bancos de financiamento imobiliário. A pessoa financia um imóvel, dá aquele imóvel em garantia através de alienação fiduciária, não pagou, o banco tem todo um procedimento de acordo com a Lei 9.514, né, que é a Lei de Alienação Fiduciária de 97, para retomar esse imóvel de uma maneira muito mais célere, muito mais ágil que através do acionamento do judiciário. Tá? Então é mais simples. Basicamente você sabe, poxa, eu estou vendo o leilão do Banco do Brasil. Por que existe aquele leilão? Porque aquele imóvel foi, 90% das vezes, aquele imóvel foi dado em garantia, tá, para um financiamento imobiliário. Pronto, a pessoa não pagou, é fácil de entender. E aí você tem umas conferências que notificação da purga da mora, você tem a conferência de notificação da data do leilão, você faz algumas conferências ali, vê se o devedor tem algum processo contra o banco, se ele alegou alguma coisa plausível ou não, e é simples de entender. Quais que são os outros 5, 10% dos leilões extrajudiciais? São leilões bem particulares, gente, que não oriundos da Lei de Alienação Fiduciária. Por exemplo, a Vale,
tá? Uma multinacional igual a Vale, ela, quando ela vai vender imóveis dela, em vez de escolher um corretor da cidade para lá, opa, toma aqui minha carteira de imóveis nessa cidade, vende esse imóvel aqui para mim, por favor. O que ela faz? Ela procura um leiloeiro público. Por quê? Por questões de auditoria, de compliance, tá? Multinacionais, elas preferem ter essa transparência de que houve uma disputa e alcançou-se o melhor e o maior valor possível no imóvel dela. Tá? Diferente de se ela colocasse um setor dela para cuidar dessa venda, intermediado por um corretor e tal, que talvez não teria esse mecanismo transparente de um leilão público. Então, muitas multinacionais, eu já participei de leilão da Vale, por exemplo, de um bem particular dela. Ela precisava levar aquele imóvel a leilão através do leiloeiro público? Não, é liberalidade dela. Já o banco, tá, que alienou o imóvel fiduciariamente para garantia, né? Alienou o imóvel, pegou o imóvel em garantia por conta do financiamento, ele é obrigado, de acordo com a lei de alienação fiduciária, a levar a leilão em primeira e segunda praça com o leiloeiro público, tá? Ele é obrigado. Aí você me fala, mas e os leilões da Caixa que não tem? Ali já passou primeira e segunda praça. Tá? Então passou a obrigatoriedade, o banco já é dono do imóvel e ele também só leva através de leiloeiro público se ele quiser, tá bom? Então essa é o porquê do nível maior de complexidade, tá? Nos leilões judiciais você também tem que fazer uma análise de outros débitos que o devedor tenha, além do débito que está levando o imóvel, tá, a leilão. Vamos colocar aqui, tá, um leilão de dívida comum, tá? Eu peguei um financiamento com um banco aqui, não financiamento imobiliário, financiamento comum, tá? E eu não paguei, o banco entrou na justiça lá contra mim. Aí basta eu ver, né, se a dívida com o banco é 100 mil reais, ver se vale a pena, se vai cobrir o lance aquela dívida. Não, eu tenho que ver se o Pedro tem dívida trabalhista também, que pode consumir o produto da arrematação, tem que ver se o Pedro tem dívida tributária, tem que fazer uma ordem de credores. Esse rol de credores é o terror assim, de quem começa no mundo dos leilões, sabe? Fala assim, nossa, mas tem que analisar isso, qual que é esse rol e tal. Gente, existe disposição de qual é esse rol. Um ou outro, dependendo do tipo de execução, você tem dívidas que têm preferência sobre a outra. Por exemplo, se for uma dívida de execução condominial do próprio condomínio, tá? Tem jurisprudência que fala, não, se a dívida é do próprio imóvel que está aí no leilão, ela tem preferência, tá? Então, tem um entendimento sobre isso, tem um checklist, uma lista de bolo, tá? Tem que analisar? Tem, mas tem um checklist, uma lista de bolo? Tem também. Então, reduz o nível de complexidade. Poxa, já no leilão extrajudicial, não, tá? O banco consolidou a propriedade, morreu Bahia. Gente, muitas vezes, antes do banco consolidar a propriedade, tem lá uma série de penhoras do direito do devedor fiduciante na matrícula do imóvel. Aí logo depois o banco vai lá, consolida a propriedade e leva a leilão primeira e segunda praça, tá, da lei de alienação fiduciária. Aí a pessoa fica preocupada, é aquelas penhoras antigas. Não se preocupem, perderam o objeto, tá bom? Você não precisa ficar fazendo análise daquela dívida. Era uma penhora dos direitos do devedor fiduciante. A partir do momento em que consolidou a propriedade em nome do banco, os direitos daquele devedor fiduciante se perderam. No muito, o sobejo que tiver ali pode ser constrito ali por aquela pessoa daquela penhora, mas não se preocupem, tá? Então você tem que fazer uma análise de dívidas muito menos complexa também. Tô vendo que encheu aqui a caixinha, deixa eu ver se eu consigo pegar alguma pergunta ou algum compartilhamento de informação legal aqui pra gente destacar. Vamos lá. César, melhor esperar a venda direta e comprar comigo. César é corretor credenciado Caixa, então ele, né, farinha pouca meu pirão primeiro, né, assim? Então ele tá lá puxando sardinha pro dele, que é o caso da venda direta. Depois passa primeiro leilão, segundo leilão, venda direta,
tá? Que aí a Caixa, ela oferece uma série de benefícios. Gente, bem da verdade é isso, tá? O mais mamãozinho com açúcar, o mais facinho é leilão de imóvel Caixa, tá? De terceira praça em diante, venda direta. Mas aí eu te falo, e aí? Aí como ele é o mais facinho, mais mamão com açúcar, o que aceita em geral o financiamento imobiliário, eu falei, é disputa nele. A disputa é maior. Quem se atreve, quem bota as facas nos dentes, vai aprender a estudar sobre leilão judicial, quem vai garimpar em site leiloeiro pequenininho, tá? Vai muitas vezes pegar um imóvel sem disputa nenhuma, tá? Que para quem está de fora, para quem não sabe fazer uma análise, aquele imóvel vai ser complexo. Para você que sabe fazer análise, você, opa, tô no mar azul aqui, tá? Tô pescando aqui sozinho. Por quê? Porque talvez, muitas vezes, as pessoas preferem ir aonde que é menos complexo. Nada contra, tá? A gente tem arrematado muito em leilão extrajudicial, tem seus benefícios. Mas, né, vamos pesando a balança, tá? Cada um tem suas características, boas ou ruins. No final das contas aqui, a gente vai passar a régua e vai ver aqui aonde que é melhor. Edilson colocou, para quem não tem conhecimento, é tudo difícil. Tá aí, tá certo, Edilson. Aí, né? Quem não tem conhecimento, nem leilão Caixa. Porque tem também conferências, você tem que fazer avaliação do imóvel para saber se vale aquilo mesmo. Você não pode simplesmente clicar o botão e ir no escuro, tá? Então, é aquilo. Tem uma frase, né? Que se você acha caro o conhecimento, experimente a ignorância, né? Quem está aqui adquirindo conhecimento sabe disso, né? Que a ignorância sobre certos assuntos da vida, ela é muito penosa para a gente, né? Você aprender sobre leilões de imóveis te capacita, inclusive, para entender sobre a sua casa que você está morando, se você mora de propriedade, a casa foi comprada, é sua, ou se você mora de aluguel, você começa a aprender o que é uma matrícula do imóvel, tá? Te garanto que das 129 pessoas que estão nessa live aqui, pelo menos metade, tá? Mora de aluguel, e eu tenho certeza que pelo menos a metade, quando fez o contrato com a imobiliária, tá? Locando o imóvel, não pediu para ver a matrícula, para ver se quem estava alugando de fato era dono. Sabe o que a gente vê muito no mundo dos leilões? A gente arremata o imóvel de banco, tá? Na hora que chega lá tem um locatário, um inquilino, que fala, não, eu aluguei do fulano de tal. Você vai ver a época em que ele alugou, de quem ele alugou, a pessoa não era nem dona do imóvel mais, o imóvel era do banco. Se ela soubesse o que é uma matrícula, conferir quem que é proprietário do imóvel, ela tinha alugado o imóvel de uma pessoa que nem proprietária é? Não, tá? São coisas do dia a dia que vão nos ajudar, tá? Na aquisição de imóveis próprios, mesmo imóveis que não sejam de leilão, você aprendendo a analisar a matrícula, fazer uma análise de se o vendedor tem débitos, né, que possam alcançar o imóvel e tal, que possa ensejar numa fraude daquela venda dele para você, você está salvaguardando seu dinheiro. Então, quem vai atrás do conhecimento, tá anos-luz na frente, mesmo que não esteja atuando diretamente nos leilões. Vocês se beneficiam de outros fatores do dia a dia da vida de vocês. O IPTU, por exemplo, vocês acabam sabendo como que cobra, como é devido, tá? Então, o conhecimento liberta, tá, galera? Oliveira Rafael, bom dia. Qual a previsão de abrir a próxima turma? Rafael, lá para julho, tá? A gente tá com as turmas fechadas, tá? A turma 17 aí, vagas encerradas, fechadas lá para julho. O que você faz? Clica no link da bio da Smart Leilões e se inscreve, tá? Na lista de espera, tá? A próxima turma, que aí quando chegar, você é notificado, né, que tá aberto as vagas. Por quê? Muita gente abre vaga, a gente fecha muito rápido, 1 dia, 2 dias, fecha a vaga. Muita gente, nossa, eu estava acompanhando, mas esses 2 dias eu estava de férias, me perdi. Então, se inscreva na lista de espera, que aí você vai receber lá em primeira mão, tá bom? Edilson falando que já dei lance em 10 imóveis, venda direta à Caixa e não arrematei. Pois é, porque aí tem mais disputa, né?
Mostramos ontem na imersão um judicial que arrematamos sem disputa. Pronto, tá vendo? Então, Edilson dando a experiência lá, ó, nos leilões caixa, por ser mais fácil, tem mais players no mercado, tem mais interessados e tem uma disputa. Leilão judicial, muitas vezes, gente, você leva sozinho, tá bom? Então, são os pesos e contrapesos de cada um, tá? Ricardo perguntando, quando consta na matrícula do imóvel que é bem de família, tem alguma forma de baixar ou somente com a morte do proprietário? Bom, se o imóvel deixou de ser daquela família, você vai dar baixa, né? Consegue baixar. Se não, aí você tem que ver. Por exemplo, é bem de família, mas tem um leilão, por exemplo, de uma dívida que não importa se é bem de família ou não. Por exemplo, condomínio, tá? Dívida condominial, não importa, tá? Tá lá na lei falando que não importa se a dívida é do próprio imóvel, é condominial do próprio imóvel, não importa se é bem de família, tá? Dívida de IPTU do imóvel também. Cláudia Martã perguntando, pode visitar o imóvel para ver a situação? Apenas quando o imóvel estiver desocupado, né, Cláudio? Na maioria das vezes, leilão, a gente está tratando de imóvel que está ocupado e a gente prefere que esteja ocupado, Cláudio. Por quê? Porque quem está ocupando o imóvel, se está lá, é porque o imóvel tem condição de habitabilidade, está cuidando do imóvel. E por quê? Porque afugenta, tá? Quem não sabe fazer uma desocupação do imóvel. Então, tem menos lance e o imóvel sai mais barato. Se o imóvel estiver lá, filezinho, bonitinho, recebendo visitação. Ô, gente, tudo bom? O leiloeiro vai lá, bota um funcionário para ficar na porta. Vem cá para vocês verem, deu uma faxina, pintei, o imóvel está lindinho aqui. O que vai acontecer? Ele vai sair a preço de mercado, concorda, Cláudio? Então, a gente procura imóvel ocupado mesmo, tá? Você tem que se ligar nisso, é uma crença limitante de quem está de fora do mundo dos leilões procurar imóvel só desocupado, porque acha que é um bicho de 7 cabeças desocupar e não é, tá? Nesse ponto que a Cláudia tocou, me fez lembrar o seguinte, um ponto talvez que seja vantagem para o leilão judicial, tá? Só que nós vamos explicar aqui que a desocupação do imóvel não é um bicho de 7 cabeças. O que acontece, Cláudia? Num leilão judicial, tá ocorrendo ali um processo, um trâmite judicial, e você vai lá, arremata naquele processo, ok, saiu o auto de uma arrematação, ok, logo em seguida sai a carta de arrematação e o mandado de emissão na posse naquele mesmo processo. Você não precisa, entrar com um processo específico, num processo apartado, contratar um advogado para emissão na posse. Dentro do próprio processo que levou o bem em leilão, 99,9% das vezes você vai ter sua emissão na posse. Por que eu falo 99,9%? Porque pode ter um terceiro ocupando o imóvel que não esteja ali notificado, tá? Que não esteja ciente daquela execução daquele imóvel e que aí o judiciário, tá? Dependendo, alguns tribunais falem, não, se tem um terceiro não vinculado ao processo, abra um novo processo, tá? Não são todos os tribunais. Tem tribunais que pode ser um terceiro que o tribunal vai virar e falar assim, não importa, nós vamos fazer a emissão, a gente notifica ele, dá um prazo para ele, vamos fazer a notificação, a emissão na posse dentro desse próprio processo. Então, muita gente às vezes fala assim, opa, ótimo, já vou pegar carona no processo do leilão, não vou ter que entrar com emissão na posse. Então, o leilão judicial é melhor para isso. Beleza, é um ponto de vista. Qual que é o outro ponto de vista? É que no leilão extrajudicial, apesar de não existir um processo, e se precisar judicializar para retirar a pessoa de lá, você vai ter que contratar um advogado para tirar a pessoa de lá, tem 2 pontos. Primeiro, 90% das vezes no leilão extrajudicial, a gente consegue desocupar o imóvel amigavelmente. A pessoa que está lá está ciente que ela não quitou, não honrou os parcelamentos com o banco, mora lá de um tempo ainda, a dívida está crescendo, não está pagando condomínio mais, sabe que está ali numa situação vulnerável, você tem, argumentos, a gente apresenta argumentos para vocês notificarem, mostrar que é mais custoso para ela resistir a desocupar o imóvel, então 90% a gente desocupa amigavelmente. Os outros 10% em que são necessários entrar com a ação de emissão na posse, o valor que você tem que pagar de custas ao tribunal e de emolumento e de honorários para um advogado é irrisório perto da sua lucratividade.
Então você vai procurar um imóvel ali, para quem é mentorado da Smart, tem um convênio com o escritório parceiro Oliveira Gomide, paga R$ 3.500 para o advogado, tá? Para o escritório de advocacia, sendo que, né, num leilão de um imóvel que valeria 200 mil, você está comprando por 100, você está economizando R$ 100 mil, tá? R$ 3.500, né? É irrelevante perto do seu lucro. Outra, ações de missão na posse conduzidas por um escritório né, com expertise, em geral, sai rápido, 3 meses, 6 meses, você é bem provável que já esteja na posse do imóvel. Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas sim, no leilão extrajudicial, se você não conseguir desocupar amigavelmente, você vai ter que entrar com uma ação, tá? Só estou te informando que essa ação não é bicho de 7 cabeças. Muita gente, às vezes, conhece, tem um caso próprio de um processo judicial que se arrastou durante 5, 10 anos. Processos de outras matizes, tá? Tem um amigo, tem um parente que está há 20 anos ali no processo, beleza, mas na emissão na posse, tá? Você já tem a propriedade do imóvel, né? É uma coisa, a lei de alienação fiduciária já dispõe lá que o juiz tem que decidir liminarmente para desocupação em até 60 dias, tá? Então não é leilão que tem que passar por toda uma fase de conhecimento, que tem que demorar ali e tal. A liminar em geral sai rápido, tá, galera? Então esse é um ponto também que eu tenho que tratar com vocês aqui. Vamos ver mais perguntas. Lorenz Níbia perguntando: bom dia, se no extrajudicial tem alguém morando dentro, como faz? Acabei de praticamente dar uma mini aula, tá, sobre desocupação de imóvel. Vocês vejam como que é uma crença limitante. A gente pergunta da Cláudia, depois em seguida pergunta da Lorenz. Gente, tenham certeza disso. É por isso, por conta desse receio que vocês que estão chegando agora têm sobre o imóvel estar ocupado, que nós estamos lucrando com um leilão de imóvel. Por quê? Porque a gente tem expertise, a gente tem uma comunidade que a gente sabe ali, ó, toda a estatística. Eu fiz uma live com a doutora Lorena, minha esposa, né, do escritório conveniado, semana passada. Assistam a live da semana passada. Terça-feira de semana passada tá salvo aí no feed da Smart, tá salvo aí na Smart, que é o quê? Uma live em que ela mostrou mais de 50 processos de emissão na posse que ela pegou ano passado, e ela deu uma estatística de como que foi, qual que foi o prazo para desocupação de cada um. Então, a gente sabe o que está falando, existe uma estatística do que a gente está falando. Desocupação do imóvel não é um problema, tá? E aí, quem tem esse receio não entra no mundo dos leilões por conta desse receio, dessa crença limitante boba, tá? Vocês estão no lugar certo para ter alguém que já trilhou o caminho passado, ter uma comunidade que trilha diariamente esse caminho de desocupação, de reforma, de revenda do imóvel, e pode falar para vocês, pode relatar para vocês: olha, não é um bicho de 7 cabeças, a justiça está a seu favor, você é o legítimo proprietário do imóvel. Quem está lá com uma ocupação irregular. Você, arrematante, é o bonzinho da história, você não é o lobo mau, tá? Tenham ciência de que se não existisse, né, a lei de alienação fiduciária, se não existisse a retomada extrajudicial dos imóveis pelos bancos, não existiria financiamento imobiliário subsidiado pelo ISFH com juros de 7% ao ano, 8% ao ano, tá bom? Então, na hora que o banco retoma de um devedor, ele retoma dinheiro para emprestar para uma pessoa que está lá batalhando, tá? Uma família que está ali crescendo, na Minha Casa Minha Vida, vai financiar o imóvel ali, é o primeiro imóvel daquela família, ela só consegue financiar aquele imóvel com juros subsidiados. Por quê? Porque hoje o nosso arcabouço legal permite ao banco a retomar de quem não paga, tá? Então, assim, você é lobo mau, sendo que você está ajudando a fazer essa engrenagem girar. Se não fosse o arrematante, não existia imóvel de Minha Casa Minha Vida sendo financiado pelos bancos com juros subsidiados. Simples assim, tá, galera? Vamos lá. Mais perguntas e aí a gente continua nosso raciocínio para a gente chegar na análise final. Qual tipo de leilão que é melhor? Leilão judicial ou extrajudicial? Lorenz colocou que no judicial tem o respaldo da justiça.
Bacana. Também é outro fator que é considerado, viu, galera? Pessoal, tem o seguinte em mente. Poxa, o leilão judicial, ele está sendo saneado ali para a justiça, né? A princípio, num processo judicial, você tem a fase de saneamento para ver se todas as citações, intimações ocorreram certinho, se tem alguma coisa que poderia tornar aquele leilão nulo ou não. Então, sim, o leilão judicial, além de ter, né, digamos assim, a intermediação de um leiloeiro público também, que deveria também zelar, nem todo leiloeiro público tem esse zelo, ele tem também a salvaguarda da justiça, tá? Então ele pode se tornar mais seguro por conta disso. Muito bem lembrado, Loris. Acontece que a Rematante Smart sempre faz a sua própria análise, tá? De viabilidade financeira e de triagem jurídica, tá? Não precisa ser advogado, não precisa ser doutor honoris causa para fazer essa análise. Você tem pontos chaves de um processo para checar, para você fazer a sua análise, tá? E isso a Smart ensina. Então a gente não deixa, porque muitas vezes a justiça ela é sobrecarregada. A justiça também é falha, né? Todos nós somos falíveis. Quem que está colocando dinheiro na reta? Nós, arrematantes, nós, investidores de imóveis de leilão. Então nós vamos fazer a nossa verificação. Mas sim, na justiça, ali, o imóvel o leilão passou por uma fase de saneamento que no leilão extrajudicial não passou. Apesar de que no extrajudicial é muito mais simples o procedimento, então não tem nem muito o que ser saneado, a bem da verdade, tá? Renata Magani, aluna, mentorada Smart, show de bola. Ser martano é dormir assistindo aula de mentoria e acordar vendo live. Show, Renata. Tava lá ontem à noite, né, acompanhando com o Pierre a nossa imersão e aqui de manhã comigo. Prazer, obrigado, né, de você ter amanhecido aqui acompanhando a Smart. E é isso, gente. Ser smartano tem esse diferencial, porque como somos 3 experts, eu, Pierre e Renan, a gente consegue, né, tá ali quase que onipresente no grupo de WhatsApp, quase que onipresente nas redes sociais, nas imersões, nos vídeos com vocês, porque a gente consegue dividir ali, né, a atenção. Bom dia, meus amigos. Arrematei um imóvel na Justiça Trabalhista, porém tenho notado a demora no auto de arrematação. É normal? Ponto. M. Soares, tá, abordou aqui um tema que eu acho que pesa um pouco a balança em desfavor do judicial e a favor do extrajudicial. Gente, a justiça, ela, né, em essência, né, todo o serviço público e tal, ele tem que passar por uma série de burocracia. Então a justiça, como tem um ditado, fala, a justiça é lenta, tá? Muitas vezes, por mais que a fase mais longa de um processo, que é a fase de conhecimento, que é a fase pré-execução, já passou. Depois de um leilão judicial, você deu lance, tem juiz que dá 3 dias depois ele está expedindo um auto de arrematação e está esperando ali 10 dias para o embargo de estar expedindo a carta e um mês depois você já está com tudo bonitinho. Tem juiz que demora 1 mês para dar um despacho caranguejo e falar assim, secretaria, verifique tal coisa. Aí espera mais 1 mês, secretaria, confeccione o auto de arrematação. Aí espera mais 1 mês, certifique se transitou em julgado o auto de arrematação. E aí você fica com o imóvel 6 meses, 1 ano, tá numa vara lenta. A gente arrematou um imóvel de uma vara que ela alega que a prioridade dela é uma vara que concentra muito decisões, muitos processos sobre de urgência, sobre pessoas pedindo remédios, sabe? Então a preferência da vara é dar atenção àqueles processos urgentes. E aí a gente fica lá esperando, na fila, né? Que o nosso não é de remédio, a gente fica lá na fila. Claro que a gente atua diligentemente, informando, poxa, tem um terceiro de boa fé do lado de cá, que deu o lance, que arrematou o imóvel, que está com dinheiro parado, vamos desenvolver e tal, você tem que ser diligente. Mas a justiça tende a ser, o leilão judicial tende a ser um pouco mais demorado, M. Soares, do que o leilão extrajudicial, que é um processo justamente idealizado para ser mais célere, para o banco ter o dinheiro dele de volta, tá? Então, nos leilões extrajudiciais, vou falar para vocês, nossa, o que a gente coloca? Experiência, por mais que
Tem leilões extrajudiciais que a gente consegue em 3 meses estar na posse e na propriedade do imóvel, por mais que tenha leilões judiciais que também em 3 meses a gente já conseguiu estar na posse e na propriedade do imóvel. A gente coloca um horizonte de que em leilão extrajudicial de 12 meses até 12 meses para vender o imóvel, tá? Então na calculadora lá de viabilidade financeira a gente coloca assim, ó, pô, eu vou virar o horizonte 12 meses para revender esse imóvel. Apesar de boa parte das vezes a gente conseguir, né, tirar, registrar o imóvel, desembaraçar todo o imóvel e revender em 6 meses, em 7 meses, enfim, em um período menor, a gente coloca um horizonte 12 e o ponto-alvo de um leilão judicial a gente coloca 18 meses, coloca 6 meses a mais, por conta dessa burocracia. Ah, vai ter vara que vai andar bacana e que a gente vai vender em 6 meses também, em 12 meses. Mas a gente sempre preza pelo zelo, a viabilidade financeira. O que acontece? Se o imóvel você demora um pouco a mais para desembaraçar ele, tempo é dinheiro, concorda? E nós aqui estamos fazendo investimento, viabilidade financeira. Quem tem calculador Smart vê lá que na maioria das vezes, né, a lucratividade vai decaindo ao longo do tempo. Então a gente coloca o horizonte de tempo maior, mais seguro, para a gente ter certeza que aquela operação vai ser lucrativa mesmo que atrase, tá bom? Então ótima pergunta do M. Soares. Jade não sobrou, Ricardo, não sobrou crédito para a alienação fiduciária. Como ficam as parcelas que é a quitação do bem? Não entendi, Ricardo. Ficou estranha aí a pergunta. Lores colocando, tem o respaldo oficial de justiça, legal. Mário Vergara, comprei o imóvel parcelado em 2020 com correção de IGPM. IGPM em 2020 chegou a subir 30%, né? Aí o método de correção ali deu azar, né, Mário? Mas subiu muito devido à pandemia. Você acredita que consigo mudar o índice? Quem não chora não mama, né, Mário? Pode pedir lá na justiça, apesar de que foi chancelado, foi o combinado, né? Você só pedindo para o juiz e apresentando as alegações, que tem jurisprudência falando vários contratos atrelados ao GPM foram trocados por outro índice e tal, pode ser que você consiga. Glefer, nem pedir mesmo para o dono do imóvel a matrícula. Tá lá, o Gledfer falando, tá vendo? Então, às vezes está alugando de quem nem é dono do imóvel. Então, o conhecimento que você está adquirindo aqui serve só para quem está no mundo dos leilões? Não, serve para várias pessoas. Luciana Albuquerque, também tem o interesse de fazer o curso. Bacana, se inscreve na lista de espera, Luciana. Em quanto tempo de curso consigo fazer a arrematação? 6 semanas, tá? A gente tem um método ágil que a gente faz imersão, tá? Com vocês, praticamente pega na mão mesmo, é grupo de WhatsApp 24 horas por dia, imersões, né? Ao vivo toda segunda-feira, pra gente em 6 semanas, quem, óbvio, conseguir se dedicar, né? Está apto. Bom dia, leilão judicial com edital e parcelado em até 10 vezes. Se não for arrematar, posso ser enviado proposta de parcelamento em 30 vezes? Se no edital está restringindo o parcelamento em até 10 vezes, não, Rafael. Tá? O CPC fala em que o parcelamento ele pode ser em até 30 parcelas. Mas se o juiz colocar no edital dele que ele só aceita 10 parcelas, vai ser 10 parcelas, tá bom? O edital é soberano. Se a dívida de condomínio for maior que o valor da arrematação, quem paga a diferença? Se for uma execução de condomínio, o edital lá estiver falando, não estiver salvaguardando, falando de acordo com o 908 do CPC, o arrematante não arca com eventuais dívidas próprio terreno, o arrematante não arca. Agora, tem edital que vira e fala expressamente, Edri, falando assim, dívidas que excederem, né, o montante apurado no leilão são de responsabilidade do arrematante, principalmente editais de condomínio. O condomínio fica lá pentelhando, pedindo para colocar isso lá no edital, que o condomínio quer receber tudo. Muitos condomínios às vezes não entendem que eles brigando por isso acabam que não tem interessado no imóvel. Mas, enfim, então você tem que saber analisar o edital para ver, porque apesar de o CPC colocar no artigo 908, parágrafo 1º lá, que numa arrematação judicial
né? O arrematante não arca por débitos próprio terreno. A gente ensina rotineiramente aqui no nosso canal para os nossos alunos que o edital é soberano. Então, se o edital dispuser em contrário, o arrematante pode sim arcar com esse excesso de dívida, tá? RG Construções e Reformas. No leilão trabalhista, na matrícula existe mais de uma penhora. Se arremato não tem problema com outros penhoras, pode ter, tá? Você tem que saber fazer a análise de preferências de crédito. Apesar de que no leilão trabalhista, né, as dívidas do trabalho podem, em geral, elas estão lá em segundo lugar na ordem de credores, mas se tiver dívidas de condomínio e dívidas de IPTU desse próprio imóvel e a dívida trabalhista consumir tudo, tá? Pode ser que você tenha sobre débitos para você, não trabalhista, tá? RG Construções, mas dívidas próprio terreno. Por isso que a gente fala, tem que saber analisar o edital e tem que saber analisar o rol de credores. É super simples, pode parecer para vocês que estão aqui um bicho de 7 cabeças, tá? Mas não entrem sem saber fazer análise disso. Quer saber fazer análise disso? Continue acompanhando o conteúdo da Smart, tá? Aos poucos vocês vão vendo que é super simples, né? A gente fala, o segundo melhor curso do mercado são as nossas lives gratuitas, são os nossos conteúdos gratuitos. E óbvio, para quem quer dar um passo adiante, entre na turma de mentoria da Smart Leilões, tá? Não está com vagas abertas, mas você acompanhando, vendo que isso faz sentido para você, lá na frente, dando um passo adiante, você entra. Mas, seguindo o nosso conteúdo, vocês conseguem aqui ter sucesso também. Ter pouco dinheiro é o que me colocou em venda direta da Caixa, o Edilson falando. Concordo com muita gente. Parabéns pela live, muito explicativo. Pronto, gente. Edilson tocou num ponto que é vantagem para venda direta, tá? A Caixa financia até 95% do valor do imóvel. Muitas vezes faz uns feirões e financia até 100% do valor do imóvel. Você não tem que tirar, né, R$1 do bolso. Você só tem que pagar parcelas futuras, tá? Isso aí, tá? Esse é o ROI, né? O retorno sobre o investimento exponencial. Você lucra 100%, 200%, 300%, tá? Com essa técnica de alavancagem, tá? Você pode colocar lá parcelas de 420 vezes, pagar poucas parcelas, tá? Tirar quase dinheiro no bolso. Você vai ter que gastar o valor. Vamos supor, você revendeu o imóvel em 6 meses. Você tira 6 parcelas do bolso que você teve que pagar ao longo desses 6 meses. Você tira os custos para registrar o imóvel, né? Registro, ITBI e tal. E pronto, é isso. Seu investimento são 6 parcelas e custo para registrar. Seu retorno é o valor do imóvel, né? Menos, claro, o valor que você vai ter que quitar ali para o financiamento, tá bom? Lili, nossa companheira Lili, todo dia acordar e dormir com a Smart, show de bola. Gente, a parceria de vocês é muito boa. Hoje eu acordei, ó, com uma dor de garganta, assim, e aí eu falei, não, vamos embora lá que a live da Smart é revigorante. A live da Smart, a gente fica aqui com vocês, tá? Ganhando energia. Eu vou sair dessa live melhor do que eu entrei, tá? Eu cheguei meio cabisbaixo pra live aqui, porque, né, tô com um mal-estar por conta dessa gripe ou dessa dor de garganta, e a gente sai daqui com mais energia, porque a gente vê várias pessoas novas, vários seguidores bacanas, legais, interessados. Tô vendo aqui, ó, a Lorenz, tempo todo participando, a Cláudia, que são pessoas ainda externas à comunidade, e você vê ali, né, pessoas já internas, nossos colegas, nossos amigos de comunidade Smart estão aqui também nos fazendo companhia, tá? Já teve caso, ó, sempre tem alguém com um caso cabeludo. Elinda, já teve caso, só emitir a carta com 3 anos e meio para pegar a carta, 3 anos e meio para pegar a carta, leilão judicial. Pois é, leilão judicial às vezes pode ser moroso, você tem que saber fazer a análise o mais bem feita possível para não perder dinheiro. A gente dá preferência, por exemplo, a leilão judicial de imóvel, sabe o quê? Que esteja locado, porque a partir do auto de arrematação, a jurisprudência fala que pelo menos o valor da locação é do arrematante. Então a gente já peticiona mandando o depósito do aluguel ser feito em juízo, que aí, mesmo demorando, estou recebendo aluguel, tá? Então, são uma das dicas, tá? Existe, gente, conhecimento é poder, tá? Então a gente adapta de acordo com o meio. Leilão judicial tem seus contras,
mas a gente sabe fazer ele ficar bom. Leilão, né? Tanto judicial quanto extrajudicial tem pontos que a gente vai aprendendo a lidar, tá bom? Vamos para as últimas perguntas aqui, que eu quero já fazer aí, ó, Josiane também tá lá de Rio Grande do Sul, tomando o chimarrão dela, acompanhando a Smart. Gente, então, vamos fechar aqui a conta de, né, vários benefícios e de um ou de outro para a gente fazer uma votação aqui, ó. Se à vista é apenas um custo cartorial, pronto. No leilão judicial, gente, sabiam que você, se pagar à vista, a carta de arrematação, ela tem força de escritura pública e pode ser registrada, você não arca com esse custo. No extrajudicial, você tem que pagar escritura e você tem que pagar registro, ó, ponto pro judicial. Judicial parcela só em até 30 vezes, extrajudicial parcela só até 420 vezes, ponto pro extrajudicial. Extrajudicial pode ser legado preço vil, no extrajudicial não pode ser legado preço vil, ponto pro extrajudicial. Vamos ver aqui. No judicial, a avaliação é feita por um oficial de justiça, tá? Né? Ou por um perito. No extrajudicial, aquela avaliação da primeira praça, aquilo ali pode ser uma avaliação de 5 anos atrás, reajustada monetariamente, ponto para o judicial. Base de cálculo do ITBI, quase prefeitura nenhuma no judicial vai te contestar que é o valor, tá, da arrematação. No extrajudicial, muitas prefeituras cobram pelo valor da planta genérica, muito maior. Aí você vai ter que entrar com uma açãozinha no juizado especial, tranquila, simples, sem advogado, ponto para o judicial. Leilão judicial, como a gente já falou, mais complexo. Extrajudicial, menos complexo. Leilão judicial, menos concorrido. Leilão extrajudicial, mais concorrido. Agora eu quero fazer uma votação e nós vamos chegar aqui à definição. E aí, no frigir dos ovos, todos os dois têm lado bom e lado ruim, tá? A gente teceu várias aqui. Nós arrematamos e lucramos dinheiro com os dois, tanto o judicial quanto o extrajudicial. Mas se vocês tiverem que votar depois de tudo que a gente abordou nessa live, coloca só aqui quem é a favor do judicial, judicial. Quem é a favor do extrajudicial, extrajudicial. Vamos fazer uma votação e aí a gente vai bater o martelo. No geral, qual que é melhor, tá, gente? Qual que em linhas gerais, é mais atrativo para o investidor. Não quer dizer que não existam oportunidades. Todos os dois têm oportunidade, tá bom? Mas eu quero saber, no frigir dos ovos, em termos gerais, quais vocês preferem. Darcy Freitas, judicial. Nogueira, judicial. Daniel Roy, judicial. Bruno Soares, extrajudicial. Strauss, judicial. Valdir, extrajudicial. Gledfer, extrajudicial. Eli, extrajudicial. Tiago, extrajudicial. Nayane, os dois querem lucratividade. Ana Maria, extrajudicial. Gente, começou o judicial ganhando, né? E agora virou reviravolta aqui para o extrajudicial. Ó. Só está vindo extrajudicial. Ana Maria, extrajudicial. Denise, extrajudicial. Tiago também. Os dois, depende. Gesley, judicial. Tanian, extrajudicial. Edilson, extrajudicial. Marcos, judicial. Gente, virou o jogo aqui para o extrajudicial. Antônio Sanches, casado, extrajudicial. Lawrence, judicial. Gui Rocha está bem empatado, bem equilibrado, um pouco mais para o lado do extrajudicial. E eu acredito que porque vocês acabam optando mais pelo extrajudicial no todo, gente, por conta da simplicidade, mais fácil de conhecimento, por conta de ser mais célere, tá? Né? Muito mais, em geral ele é mais célere, por conta de parcelar, gente. Parcelar não, né? Financiar até 95%, tá? De leilões da venda direta, a Caixa garantia ali, ó, fala para você não precisa saber analisar ordem de credores, eu te banco o IPTU, eu te banco um condomínio. Então, gente,
sensação geral que nós na Smart temos, como a nossa comunidade arremata, é de que as pessoas preferem o leilão extrajudicial, tá? Então, podemos colocar aqui qual tipo de leilão em geral é mais palatável, é o preferido dos investidores de leilão, é o extrajudicial, tá bom? Podemos bater esse martelo. Agora, peço encarecidamente que vocês prestem atenção em tudo que a gente falou aqui na live. O judicial tem muitos benefícios. A gente já arrematou, tá, joias no extrajudicial, no judicial. A gente arrematou imóveis com desconto de 60% a 70% no judicial. Tá? A gente arrematou imóveis que saiu rápido no judicial. A gente arrematou imóveis parcelados sem juros nenhum, tá, no judicial. Então o judicial sim também tem seus méritos. Tá? Não fechem os olhos para o extrajudicial. Por que que a Smart se propõe a ensinar vocês tudo sobre leilões, desde judicial até extrajudicial, os judiciais mais complexos? Porque a gente fala o seguinte: quem aprendeu a andar de bicicleta anda desde uma Monarch até uma Caloi, até uma mais bacanona aí, falam aquelas de carbono que quase não pesam nada, que custa 30, 50 mil reais. Quem aprendeu Specialized da vida, quem aprendeu a andar de bicicleta, gente, quem aprendeu a arrematar em todos os tipos de leilão, garimpa em todos os tipos de leilões que tiver, judicial, extrajudicial, de direitos ou não, oriundo de condomínio, tá? Oriundo de dívida trabalhista. Tá? Quem aprende tudo tem um leque maior de oportunidades. Quem se restringe a só o mais fácil, que no caso é a venda direta, tá? Pode aí não ter tantas oportunidades na frente. Não recriminamos e recomendamos que o seu passo inicial seja imóveis venda direta caixa, imóveis venda direta resale, sabe? Que eles são mais seguros. Então, a gente inclusive recomenda, comecem por eles. Só que a gente também recomenda, não parem neles, não parem nos leilões da caixa de venda direta, não parem nos leilões da resale da venda direta. Continue galgando conhecimento e vá garimpar oportunidades no judicial, vá garimpar oportunidades em que você não vai ter disputa nenhuma, tá bom? Essa é a live que eu tinha para vocês hoje, espero que vocês tenham saído daqui muito mais conscientes das vantagens e desvantagens de cada tipo de leilão. Obrigado aí pela participação de todos vocês, tá? Quem é da comunidade Smart continuando nos vendo lá dentro do grupo. Quem não é, live quinta-feira. Acho que tem uma live amanhã de manhã também, extra, lá com a galera do Leilão Pix, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.